Fala pessoal, aqui é o Daniel do Taberna Geek e o vídeo de hoje é a segunda parte da análise e explicação dos últimos episódios de Vikings. Se você quiser ver a primeira parte, vai estar o link aí na descrição ou vai estar passando algum card aí na tela para você estar acompanhando e estar assistindo lá onde eu comento sobre os 5 primeiros episódios dessa última temporada e essa análise aqui é sobre os 5 últimos episódios. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, que apesar de Vikings ter acabado, tem a série derivada e outras séries para vocês estarem acompanhando por aí. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e na rede social do Taberna Geek. Se possível, tira um print, tira uma foto desse vídeo, posta lá nos stories e marca a gente que eu vou estar repostando todo mundo. Então é isso, bora lá para essa análise. One day, everyone will know of Ivar the Boundless. O primeiro ponto que quero abordar aqui é uma conclusão desse desfecho final de Vikings. Sei que houve uma divergência de opiniões em relação a isso, e é normal acontecer dessa forma, já que é o fim de uma série que movimentou a imaginação de muitos. Uma coisa que venho reparando há algum tempo é que se criou uma expectativa falha de uma final com diversos personagens bebendo juntos, reunidos em Valhalla, e há muito tempo o criador da série já havia descartado essa ideia, pois, segundo ele, não queria tirar da imaginação das pessoas como seria Valhalla, tornando a visão dele como única. E isso faz um grande sentido porque, imagine se eu chegasse a cada um de vocês e perguntasse qual é a sua perspectiva sobre o céu cristão. Haveria diversas opiniões e visões. Alguns poderiam propor a ideia de um paraíso, outros como algo mais realista, até mesmo pessoas julgando que tal local não existe. Então, por isso, o criador de Vikings abdicou certamente dessa ideia de Valhalla, porque hoje muitos visualizam como uma mitologia, mas ainda vivem algumas pessoas essa crença. Nesse vídeo irei separar esses comentários, essa explicação dividida por enredos, sendo mais fácil de expressar minhas opiniões, minha crítica, e não ficar tão embolado como ficaria se eu seguisse sequencialmente pelo decorrer da série. Iniciando pelo arco de Kattegat, que claramente foi o mais parado e desinteressante, houve a exploração de 2 personagens recentes, que é o Erik e a ex-esposa do Bjorn, Ingrid. Criou-se todo esse conflito apenas para manter de pé o ponto central de Vikings, que se manteve interessante até quando o Ivar e o Harald estavam por lá. Depois ficou meio desconfortável de assistir. O maior erro, sem dúvidas, foi a demorada introdução desses 2 personagens que ficaram em Kattegat. Não houve tempo suficiente para criar ao espectador aquele sentimento de apego a eles, de realmente compreender a motivação de cada um. Faltou um pouco de congruência também, pois deixaram uma mulher pouco conhecida pelo povo, sem nenhum feito, como rainha de Kattegat junto de um cego, sustentando essa premissa pelo fato dela carregar um suposto filho do Bjorn, e parece que isso foi o suficiente para não convencer diversos líderes locais a não tomarem a principal cidade do país. E aí vamos para o fechamento do arco de Kattegat, que foi finalizado aí com a Ingrid. A princípio realmente pareceu para mim muito sem sentido e um grande erro, mas até chegar à conclusão que a Ingrid carrega um filho que é do Bjorn ou do Harald, dando sentido ao prosseguimento dela no poder, já que seu filho pode ser a continuação do legado do Bjorn ou descendente legítimo ao trono, filho do Harald. Essa decisão, como eu disse, apesar de estranhar no princípio, fez sentido, mas ela também se choca com a ideia de uma personagem que mal foi desenvolvida e que possui todas as fragilidades para ser derrubada utilizando a lógica. Se queriam manter a ideia de um filho de um pai não revelado sustentando um legado, era melhor ter colocado a Gunhild como essa peça principal. E como falei na parte 1 desse vídeo, o Vikings preparou a cama para a série derivada Vikings Valhalla, já que esse bebê pode gerar diversas discussões na próxima série, principalmente com a questão de direitos ao trono. O segundo arco a ser comentado por aqui é o da chegada do Ubbi à Terra Dourada. O que parecia ser mais um enredo chato como o do Flock na Islândia se tornou um motivo de orgulho para quem assistia a trajetória do personagem. Eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento do Ubbi e suas conquistas, pois ele realmente se demonstrou um filho diferenciado e com uma honra imensa. Nesse arco também temos que valorizar a aparição do personagem Odé, que, diferentemente da Ingrid e do Erik, Vikings acertou nesse personagem, tornando ele uma figura enigmática, mas ao mesmo tempo interessante. Ao longo da navegação e da presença na Terra Dourada, pouco a pouco foi liberando alguns vestígios dessa história do Odé, desde a forma inicial de adotar o seu nome até sua chegada no trabalho que ele fez lá da guarda do imperador na Constantinopla.
A Terra Dourada, que segundo a história é hoje onde se localiza o Canadá, foi um ponto de uma ambientação muito bonita, trazendo novo ar à série, sem contar a introdução de indígenas locais, né, onde puderam explorar mais essa cultura, mais uma cultura dentro desse enredo. Claro que para muitos o ponto alto desse arco foi o retorno do Floch, o que era basicamente de se esperar desse personagem que estava desaparecido, porém faltou muita coisa a se explicar. A mais importante delas é como o Floch sobreviveu à erupção vulcânica, com a queda da caverna e como o personagem saiu dos escombros e conseguiu chegar à praia onde se localiza esse tal barco que ele pegou aí até a Terra Dourada. Então Vikings se preocupou-se tanto em tornar o destino do personagem um mistério, conseguiu revelar, mas deixou para trás toda uma questão lógica desse enredo do Floch. Agora vamos para os acontecimentos da Inglaterra, que me deixou chateado por não ter explorado mais a história do Alfred. Parece que o Micah Rush optou por não apresentar mais a fundo esse enredo por causa de The Last Kingdom, e que para mim não faz tanto sentido, até porque nem todos assistiram essa outra série e nem mesmo têm um conhecimento da história do Alfred. O ponto que mais me tocou nem foi por não trabalharem nisso, e sim porque provavelmente descartaram esse arco para integrarem outros como o de Rus, que bem poderia ser trabalhado lá na série derivada. Um dos pontos desse final de Vikings é que ele foi bom e teve bons episódios, mas as decisões de temporadas passadas em focar em alguns contextos que não eram tão atraentes pelo público fez com que tirasse a magia de alguns eventos. Eu senti profundamente que o Micah Rush quis integrar histórias que ele gostaria de abordar, mas nem todas o público estava tão interessado em assistir. Enfim, falando agora de mortes, que vi que foi o ponto mais assertivo dessa temporada final, pois os personagens morreram na hora certa e com toda uma lógica construída por trás. A primeira a ser comentada é a do Harold, que foi um dos momentos mais bem desenvolvidos nessa reta final, deixando evidentemente os arrependimentos do personagem à tona. O Harold é saqueado pelo bispo e logo vem a imagem do irmão lhe buscando para Valhalla, e em Kattegat o Harold tinha dito ao Ivar que ficaria sozinho, que não tinha ninguém, e essa morte mostra que seu irmão sempre esteve ao seu lado, esperando para levar o rei ao seu destino final, e isso foi magnífico. Quando o Halfdan aparece, eu acabei achando que seria apenas mais um dublê que estaria na série, mas visto o retorno do ator para fazer essa cena, tornou essa morte do personagem ainda mais emblemática, que pega o bispo aí de surpresa e crava seu destino no Salão de Odin. Foi fantástico todo o trabalho feito, além da música, que na verdade é um poema sendo cantado, que a todo tempo foi uma marca registrada desses irmãos. A morte do Harold junto do retorno do Halfdan foi claramente de arrepiar. E agora a morte mais densa desse fim, que dividiu opiniões, mas foi uma das mortes mais honradas e bem trabalhadas de Vikings, a morte do Ivar. O Micah Rush, criador e roteirista da série, brinca com os fatos, ligando os pequenos detalhes do passado com o presente. O primeiro ponto é que as batalhas finais é um grande jogo de xadrez travado entre Ivar e Alfred, o mesmo jogo jogado na 4ª temporada, mas agora com peças reais. O Ivar faz a jogada onde ele primeiramente toma os peões do rei e depois tenta capturar a rainha, pois sabe que se a rainha cair, o rei fica exposto, sem contar que o Harold também acaba levando o bispo. Mas essa falha jogada faz com que o Alfred recupere alguns de seus peões e ataque o rei, que é o Ivar, e quando o rei cai durante a batalha, o jogo termina. Talvez você não tenha percebido, mas o Hvitserk foi a voz do Ragnar na morte do Bjorn e do Ivar. A do Bjorn, ele recita um poema nórdico, e na do Ivar ele cita o que seu pai disse ao seu irmão, falando que um dia todos ouvirão falar de Ivar, os sem ossos. A atuação do Ivar no campo de batalha é outro ponto magnífico, pois em uma das sagas históricas é relatado que Ivar, ao ir vingar 2 dos seus irmãos na Suécia, aparentava ter poderes especiais, pois seus gritos pareciam atravessar o campo de batalha, alcançando todos os guerreiros, fazendo com que os homens sentissem que Ivar estava ao seu lado e batalhando junto deles, os motivando. Essa saga literária foi adaptada na série, por isso vemos aquelas cenas com Ivar realizando o movimento de seus guerreiros. Além disso, novamente temos o Ivar dizendo as mesmas palavras do episódio 3 da 5ª temporada, onde fortalece seu nome e se demonstra um homem temível. Todo esse momento chocou até mesmo Alfred, pois o Ivar estava claramente se entregando à morte e à Valhalla, mostrando o quanto desejado é esse fim aos Vikings. O formato da morte do Ivar é lógico e sensato, pois era praticamente impossível
um aleijado lutar com virilidade em batalha. E outro ponto é que ele é morto por um qualquer, o que para muitos foi ruim, em minha visão foi ótimo, porque Vikings acabou quebrando aquele paradigma que a série mesmo sustentava de guerreiros invencíveis, e até mesmo pelo fato de que em um campo de batalha tudo era possível, até mesmo morrer para alguém desconhecido. Foi criado esse mito de que grandes guerreiros devem ser mortos por outros grandes guerreiros, sendo que nas sagas a maioria desses personagens não tiveram nenhuma morte emblemática ou marcada por outro grande carrasco os matando, e o medo do Ivar também é outro ponto trabalhado, quebrando essa ideia de um deus, um ser invencível. E, mais uma vez, o Michael Rush volta ao passado e sustenta sua tese de o Ivar ser um aleijado, até porque existem várias conclusões sobre o apelido Sem Ossos, e ele escolhe a mais difícil. Então, trazer um guerreiro improvável à tona foi um trabalho difícil, e ele consegue finalizar esse arco mostrando que a própria doença de Ivar o matou pelo sentido de ossos frágeis. E por fim, temos a conclusão da história do Hvitserk. Eu cheguei até a comentar que provavelmente o enredo dele seria baseado na história de Guthrum. Para quem não sabe, Guthrum foi um líder viking que, após ser derrotado por Alfred, se converte ao cristianismo e é batizado como Atheus. Isso acontece com Hvitserk, e antes disso era possível visualizar esse arco porque Guthrum tinha o apelido de Sem Sorte. E como vemos na série, Hvitserk tem uma vida conturbada e sem grandes feitos, cheia de azar. Esse batismo não é de grande interferência, mas apenas para marcar o fim da era de ouro dos vikings. E, além disso, como dito diversas vezes pelo vidente, é como se fosse o Ragnarok, onde os deuses se vão, mas mesmo assim uma nova era se restaura. O cristianismo também não é nada absurdo para Hvitserk, até porque ele nunca se apresentou como um defensor ferrenho dos deuses como seus irmãos, e até mesmo chegou a flertar aí com o budismo, então não foi nada de surpresa, nada de diferente. Foi uma escolha que muitos podem ter achado ruim, mas querendo ou não fez sentido. Algo da Terra Dourada que eu deixei para o fim é a última cena, né, onde vemos o Ubbi e o Floki juntos ao pôr do sol. Claramente o criador da série deixa uma mensagem por meio do Floki, apresentando que é importante que nós nos libertemos das amarras do mundo, das cordas de nossas crenças, não só religiosas e também sentimentais da vida, porque somos apenas pequenos seres construindo pequenos feitos equiparados à grandiosidade do nosso mundo, da nossa vida, de toda a nossa história. O Floki e o Ubbi sentados na praia marca a imagem do presente e do passado, onde o passado é o Floki e o presente claramente é o Ubbi, que coincidentemente é semelhante ao Ragnar. O contexto do fim é ainda presenteado com a música da Intro If I Had a Heart, que em sua letra diz que isso nunca acabará, pois eu quero mais, deixando claro que não é o fim da série. E para finalizar a última análise dessa série, dessa temporada, não deixarei passar em branco o esquecimento do Rolo, né, que para mim deveria ter tido o seu final aí apresentado na série, todo o seu contexto, sua história, merecia um desfecho, e ver também um Rolo nesse fim seria muito interessante para o Sansa. Então o vídeo foi esse, pessoal, muito obrigado por sua visualização, quero agradecer a você também que está me acompanhando aí por mais de 3 anos só para saber assistir essas análises sobre Vikings. Não se esqueça também que teremos o spin-off, a série derivada, então fica aí, se inscreva, ative o sininho de notificações porque eu vou falar dela. Tem outras séries também para ser abordadas, como a própria The Last Kingdom, tem Peaky Blinders, tem The Witcher, então há muito conteúdo a ser produzido por aqui. Muito obrigado por esse companheirismo, também não se esqueça de dar aquele like aí para fortalecer o vídeo e impulsionar, e eu vou estar deixando minhas redes sociais aqui no rodapé para você estar lá seguindo. Muito obrigado e fui!